Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Radar LeForce. Esse é o nosso espaço de análise e discussões sobre temas que impactam o mercado brasileiro. Eu sou Adriana Dantas, sócia-head da prática de Compliance e Investigações do LeForce, e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Marcelo Pontes Viana, que é secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União. Temos também a Tarsila Reis Ucini, que é uma craque, conselheira independente de diversas empresas e embaixadora da Climate Governance Initiative do Fórum Econômico Global. Nessa conversa, nós vamos falar sobre a relação entre compliance e governança. Marcelo, a CGU tem um grande protagonismo na área de integridade privada, né? Tendo ao longo dos últimos, no mínimo 15 anos, colocado em vigor várias medidas, guias, requisitos legais, com o objetivo de trazer incentivos para empresas atuarem de forma mais ética no mercado brasileiro. Nesse contexto atual, qual o conceito de integridade, como a CGU vê o conceito de integridade empresarial? Primeiro, Adriana, agradecer aqui a oportunidade, parabenizar pela iniciativa, né? É sempre bom a gente ter essa oportunidade de divulgar um pouco o que é o trabalho da CGU e fazer esse diálogo, né, com o setor privado e a gente também poder aprender o que se espera por parte do governo, como que a gente pode contribuir para uma agenda de desenvolvimento econômico, uma agenda de desenvolvimento econômico que seja sustentável. A CGU, ela sempre compreendeu que como o papel dela é garantir, né, uma integridade dentro do governo federal e naturalmente a gente fala disso aí de uma atividade de prevenção à questão de corrupção, é ver isso como um fenômeno que tem uma complexidade, né, e fenômenos com complexidade eles não têm respostas simples. Então, durante muitos anos se entendia que o combate à corrupção deveria partir exclusivamente por parte do governo, por meio das suas ações de repressão, e na verdade acho que assim, hoje quando a gente olha a melhor academia, a melhor doutrina, vai dizer que na verdade é um problema que envolve toda a sociedade. E aí, para chegar na resposta da sua pergunta, é preciso passar nesse histórico de dizer que já há muito tempo que a CGU entende que é necessário também o envolvimento do setor privado nessa luta de combate à corrupção e, consequentemente, uma sociedade mais íntegra. Reconhecer que o setor empresarial, o setor privado, de forma geral, ele é o motor econômico, né, de qualquer sociedade, especialmente na forma que nós estamos organizados economicamente, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, que ele é um ator muito importante dentro da sociedade. Por isso, ele assume também algumas responsabilidades para considerando o meio no qual ele está inserido. Então, como que nós atuamos nessa questão relacionada ao envolvimento do setor privado no combate à corrupção? Primeiro, incentivando as empresas a terem bons programas de integridade. O programa de integridade é um conjunto de medidas que as empresas podem adotar para justamente prevenir que elas se envolvam em atos de corrupção. Então, essa tem sido a nossa agenda já há cerca de 10, 12, 13 anos, de tentar fomentar, seja por meio de ações de regulamentação, guias, como você disse, e reconhecimento de boas práticas. Só que há 2 anos atrás, né, nós fizemos uma inflexão sobre a questão justamente do conceito de integridade que você trouxe, né? Será que quando a gente fala de uma organização íntegra, a gente está falando só de uma organização que não paga propina, que não comete fraude? Será que a gente não precisa entender que, na verdade, a empresa, enquanto um papel essencial dentro da sociedade, ela não tem uma responsabilidade mais ampla para ser considerada íntegra? Então, nós começamos também a nos debruçar sobre determinados casos em que a empresa, ela muitas vezes era reconhecida pela CGU como empresa íntegra, mas a gente via que ela estava relacionada com um dano causado ao meio ambiente, causado com, por exemplo, um assédio eleitoral, um desrespeito a direitos humanos. Então, como é que a gente pode entender que essa empresa ela é ética ou ela é íntegra se ela não é na sua completude, né? Então, nós enxergamos que a CGU tinha um potencial de também, mais uma vez, ser um motor ativo aí de fomentar boas práticas dentro do setor empresarial. Então, a partir de 2023, a gente começa a abordar, tanto nos nossos guias como regulamentos, o conceito de integridade que diz respeito a são as medidas que a empresa adota para evitar, sim, casos de corrupção, mas além disso, que reconhece que ela tem um papel ativo na prevenção à afronta a direitos humanos, que ela tem um papel ativo em prevenir impactos ambientais. E aí nós passamos a inserir esse conceito de integridade em toda a nossa agenda de atuação.
né? Nós passamos a colocar isso como um dos requisitos de integridade dos nossos guias. O próximo Proética, que vai sair em abril agora deste ano, ele também vai trazer requisitos de integridade nesse sentido. E estamos indo um pouco além também. Nós tivemos a oportunidade de editar um decreto que ele dispõe sobre, em situações de licitações e contratos públicos em que a administração pode ou exigir programa de integridades ou considerar programa de integridade como diferencial competitivo por parte dos licitantes, que elas tenham um programa de integridade nesse conceito um pouco mais amplo. É uma agenda que a gente pretende continuar perseguindo porque nós entendemos que isso não é só o fazer o certo. É fazer o certo também, sem sombra de dúvidas, mas é aquilo que gera valor para a empresa. As empresas que adotam essas práticas, elas tendem a ter uma lucratividade no médio, no longo prazo maior. Elas tendem a ter uma longevidade na sociedade, uma longevidade e perenidade dos seus negócios também maior. Então, essa tem sido a nossa agenda, a gente tem buscado levar isso também em amplos fóruns de discussão, tanto nacional como internacional, e a gente entende que vai ser uma política a ser perseguida para os próximos anos. Bacana. Como que na prática, nos mecanismos que vocês utilizam, seja no selo Proética, no Pacto Brasil, como é que na prática quais são as métricas e requisitos que a CGU pretende colocar em prática e demandar das empresas para avaliar a eficácia desse conceito de ética ampliado por parte das empresas brasileiras? Não, ótimo, Adriana. Assim, esse para a gente é sempre um desafio, né? A gente quer dar previsibilidade para as empresas, a gente quer que elas saibam de antemão o que se espera delas, então a gente procura colocar isso nos nossos guias, nas nossas métricas, mas o desafio também é de que a gente não faça um tipo de avaliação que não leva em consideração também as especificidades de cada negócio, de cada empresa, né? Então, assim, o guia que você citou, né, o nosso guia de práticas sustentáveis em programas de integridade, ele é um guia, inclusive, que foi premiado no âmbito da ENCLA, ele já dá ali uma série de questões que a gente vai levar em consideração quando avaliar o programa de integridade da empresa, se ele também está levando em consideração questões de responsabilidade socioambiental. O programa de integridade, na forma que a gente avalia, de forma didática, né, a gente dividiu em 10 áreas, que vão desde comprometimento da alta administração, canais de denúncia, ele passa por adoção de políticas e procedimentos internos, gestão de riscos, transparência, treinamentos. Então, de forma didática, a gente vai ali tentando colocar esses quesitos em cada uma dessas 10 áreas. O que vocês podem esperar da gente, que já está colocado no guia, é que nós teremos questões relacionadas à temática em cada uma dessas 10 áreas. Então, para dar alguns exemplos, quando a gente fala de comprometimento da alta administração, a gente quer evidências de que a alta administração insere essa temática nos seus discursos, que ela dedica tempo nas suas pautas de discussão para essa temática, né? É muito estranho uma empresa que muitas vezes coloca no seu lema que ela está preocupada com sustentabilidade, a gente vai olhar as reuniões de conselho de administração e diretoria ao longo do ano e o tema nunca foi pautado, né? Como que a empresa coloca isso na sua estrutura remuneratória, nos seus objetivos a serem alcançados, nas suas métricas, se ela leva em consideração essas características no recrutamento dos seus executivos. Quando a gente vai falar ali de políticas e procedimentos, a gente primeiro quer ver se a empresa, a partir do seu perfil, ou seja, é uma empresa que ela tem maior ou menor impacto ambiental, por exemplo, o quanto que ela está preparada para adotar procedimentos que previnam o impacto no meio ambiente, né? Então, se a gente estiver falando de uma empresa que, por exemplo, ela trabalha muito com insumos naturais, ela tem políticas de garantir o rastreamento de onde está vindo esses recursos naturais, ela coloca nos seus contratos com terceiros que garantam a origem desses recursos. E aqui eu poderia ficar dando vários outros exemplos, mas a ideia é que cada uma dessas áreas tenham questões tratando disso, né? Os treinamentos, eles estão tratando dessa matéria. E aí, assim, eu acabei dando um pouco mais de enfoque na questão do meio ambiente, mas poderia dizer também a questão de direitos humanos, né? Como que está garantindo ali que as relações trabalhistas sejam respeitadas, a questão de diversidade. É uma temática que a gente entende que ela tem que ser sempre transversal na empresa, né? Então ela tem que passar por todas as políticas, todas as áreas da empresa com a mesma intensidade. Que privilégio ouvi-lo, né? Na verdade, esse podcast é o que as empresas precisam saber, né? Na área de governança, ESG, compliance. E você, como percussor na área pública desse tema, né? Que você tem a cara de integridade, né? Não é só ser secretário de integridade privada. A gente lembra do tema no governo, pensa em você. A Tarsila também.
na área de ESG, é uma referência no tema. Eu penso no tema, eu lembro de você. Você está numa posição muito privilegiada de tá trabalhando no tema desde o início de sua discussão aqui no Brasil, ver sua evolução. Então, como é que você avalia, Tarsila, a partir dessa posição que você exerce em vários conselhos de administração, o estágio atual que a gente está da inserção da temática de governança e ESG de forma estratégica nas empresas, e também os incentivos que o Marcelo descreveu, que eles estão aptos a mudar, a mover essa decisão, a mudança de perfil de atuação das empresas? Bom, primeiro, um prazer imenso estar aqui com vocês dois. Vocês dois também são referências para mim de integridade, compliance. Tem um trabalho incrível que eu admiro há muitos anos também. Então, e escutar o Marcelo é maravilhoso, porque de fato a gente está falando da mesma coisa. Então, acho que essa conjuntura, a conjunção de visões e de estratégias, né, vendo a CGU com essa atuação tão sistêmica, um olhar sistêmico para a integridade é espetacular. Então, Adriana, o que eu posso te dizer assim, acompanhando mais especificamente esse movimento da sustentabilidade estratégica e corporativa, eu já acompanho há quase 25 anos, de fato, no Brasil, né? E com a governança corporativa há aproximadamente uns 15 anos, que daí eu entrei muito nessa parte. O que eu vejo assim, há uma mudança. Tem uma parte que é uma mudança positiva, né, que acho que hoje a gente não tem mais que explicar a importância, a relevância de, por exemplo, de ter uma estratégia climática, das questões ambientais, como riscos e como oportunidades, o papel dos conselhos de administração. Então, acho que isso tudo foi, ao longo desses anos, acho que o IBGC e várias outras organizações do terceiro setor foram também puxando isso muito no mercado, mas eu acho que também houve uma mudança de chave que, há uns anos atrás, essas iniciativas, aliás, elas não são recentes, tem mais de 30 anos, 40 anos, se você olhar as convenções da ONU, todos os protocolos que foram surgindo ao longo desses anos, isso tudo não é recente. Mesmo a palavra ESG surgiu em 2005 num relatório Who Cares Wins, né, também do Pacto Global. Agora, a gente tem uma diferenciação agora que a gente está, na verdade, é o mainstream que a gente chama, que é o mercado de capitais, são os reguladores, é uma estratégia de negócio. Então, tudo isso vem puxando mais essa agenda. Então, por exemplo, a gente vê hoje a parte de compliance, né, a parte de regulação, dos incentivos e riscos estão sendo aprimorados. Então, a gente tem o Brasil, por exemplo, pioneiro aqui até na integração da IFRS, né, que é as normas de sustentabilidade para relatórios financeiros, S1, S2, é o primeiro país a adotar, inclusive, então isso foi um golaço do Brasil, né, e da CVM, então as empresas estão aí se mexendo, as empresas de capital aberto. Já no ano passado, já também o formulário de referência, também ampliando as questões socioambientais. A gente teve também os bancos sendo exigidos a olhar a questão climática através do TCFD, que é Task Force on Climate Financial Disclosure. O mercado regulado de carbono, que ainda precisa ser mais maduro, mas enfim, e vários outros aspectos, isso para trazer o aspecto do Brasil, né? A gente vê também globalmente, a Europa principalmente puxou muito, embora tenha agora recentemente alguma flexibilização nessas normas por conta da conjuntura global, mas tem um imposto de carbono chegando, tem a due diligence, direitos humanos e socioambiental, tem a questão de rastreabilidade, como o Marcelo falou, de olhar a cadeia, né? Então, acho que todas essas, a gente está vivendo a questão climática, né? A gente vive, e os cientistas, não só a ciência hoje é inquestionável, mas os cientistas também estão se surpreendendo com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, é um imperativo econômico, é um imperativo moral, né? Porque ele vai impactar as vidas, Então, e acho que que falta um pouco ainda, Adriano, que eu vejo assim, é esse entendimento de que a gente não está falando da areazinha de sustentabilidade, do segmento, quer dizer, tudo que o Marcelo trouxe, é sistêmico, né? Ele trouxe exemplos você vê o olhar que eles têm para conselho, para a destinação dos recursos, para a remuneração, para as métricas que você insere, para o recrutamento dos executivos. Então, ele trouxe exemplos incríveis de olhar de cadeia. Então, tudo isso é uma nova forma de operar dos negócios, né? Isso tudo tem que ser integrado. Então, não é os movimentos de sustentabilidade, ou mesmo quem puxa isso dentro de um conselho, isso tem que ser para todos. A gente não precisa ser especialista, igual inteligência artificial, a questão toda de tecnologia, isso também, transformação digital, isso é algo, por exemplo, que vai definir a operação das companhias também. Então, todo mundo precisa entender minimamente desse contexto, né,
do segmento que você está operando, por exemplo, na governança, mas a questão também socioambiental e todos esses temas que a gente trouxe são questões de risco e de muitas oportunidades. Então, eu acho que falta ainda, né, tem um avanço de negócio, um avanço de mercado, né, o Tesouro Nacional agora também saiu com uma linha de mais de 40 bi agora também para incentivos financeiros. Então, acho que também a gente começa a crescer um pouco mais em termos de olhar estratégico de negócio. Vários fundos de investimento olhando para esses segmentos. Então, você vê toda a parte não só de energia renovável, mas agricultura sustentável, por exemplo, né, uso de biológicos, toda a tecnologia de agricultura de precisão, a questão das energias de biomassa, biogás, sem contar as eólicas solares, enfim, produtos industriais verdes, então minerais críticos também, o que a gente chama também de soluções baseadas na natureza, que é um outro segmento de restauração florestal que ainda está incipiente, mas que tem um potencial gigante. Então, tudo isso assim, como é que o Brasil vai ter que querer ser olhado nesse contexto, em termos de competitividade, em termos de transparência e também incluindo as pessoas, porque eu acho que esse é também um diferencial brasileiro que a gente precisa olhar. Né? O país é um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem uma das piores mobilidades sociais do mundo. Então, como a gente vai fazer essa transição? Né? Se essa transição para a economia verde seja inclusiva também, que ela inclua as pessoas, que ela tenha novos arranjos econômicos. Então, acho que todo esse contexto precisa fazer parte de uma liderança, qualquer que seja ela. Né? Acho que não dá para operar num mundo que não existe mais, ou não olhar nesse olhar mais sistêmico. Então, para finalizar, eu acho assim, há um crescente, sim, da importância, das discussões, de vários organismos, tanto de regramentos como incentivos, mas eu acho que falta ainda o olhar estratégico, sistêmico e mais aprofundado dos riscos e oportunidades do que a gente está falando. Para mim, é um novo contexto de mundo mesmo, que se caminha. Essa palavra de olhar estratégico, eu acho que é um mote, assim, e eu na minha atuação como advogada, eu sempre trabalho a importância do valor da reputacional, né? Seja por conta de questões de aderência a regras na interação do público-privado, corrupção, problemas de fraude. Os problemas de fraude nas empresas cresceram imensamente nos últimos anos. Você vê fraudes das pequenas às maiores, não foram só as fraudes contábeis que marcaram o ano de 2023. A gente vê fraudes de setores internos de tecnologia, assim, fraudes grandes, assim, que colocam assim, em xeque esse conceito de integridade que a gente está falando. Mas isso só ocorre em empresas que não tiveram um olhar estratégico para a temática de governança e integridade ESG. Então, o ganho disso é muito maior do que só evitar uma responsabilidade legal, né, perante a CGU e outro órgão regulador. Corta aquelas saídas indesejadas de recursos por conta de processos de compras feitos de forma indevida, fraudes diversas. Então, eu vejo que as empresas crescem. Tem um bloco de empresas que tem no valor de integridade, veem que a integridade é um valor a ser defendido. Por outro lado, a gente também vê que as empresas não... O ser humano, em geral, às vezes, ou muda de conduta pelo amor ou pela dor. Marcelo, o governo, como é que ele tem visto, assim, dos incentivos até de forma econômica? Por exemplo, sanções não é desejado, mas elas também são uma forma de promover uma mudança, né? Como é que vocês têm visto? Ano passado, a CGU teve um recorde de casos. Como é que você vê essas duas ferramentas, né, de mudança, tanto sob a ótica proativa, né, que a gente falou do selo Proética, mas também da ótica sancionadora? Como é que você dosa? Como é que você está organizando seu time nessas duas frentes? Adriana. E assim, até para complementar, acho que assim, na verdade, a Tarsila até permitia que eu sumarizar um pouco do que ela disse, assim, que eu achei fantástica a fala dela. Eu acho que é uma questão de risco, de oportunidade e de sobrevivência, né, das empresas, né? Se elas não perceberem que essa agenda é uma agenda necessária para a preservação do negócio, é risco de realmente ela não ter uma perenidade, né, no seu ambiente. Ela fez um alinhamento muito interessante com a inteligência artificial, né? Assim, então, assim, as empresas que não aproveitam essa questão da inteligência artificial, também, assim, qual é o risco de futuro dessa empresa, né? Eu falaria o mesmo para questões da responsabilidade socioambiental, né? Bem, mas falando um pouco mais sobre a nossa forma de atuação também a gente também às vezes tem que se valer da dor, né, Adriana? Você também está no nosso job
description lá também aplicar sanções. Na verdade, boa parte do meu time, a maior parte, ainda está direcionada à parte de investigação e processamento de empresa. Eu falo ainda porque a gente não vê a sanção como um fim em si mesmo, né? A gente quer justamente que, por meio do receio à sanção, a gente tenha mais empresas aí evitando a prática de atos de corrupção. A gente entende que as ferramentas de sanção nossas, elas têm que justamente passar a mensagem do que se espera das empresas e, ao mesmo tempo, incentivar que as empresas que já tenham seus programas de integridade, elas também reconhecer que eles podem ter falhas, né? Quando a gente fala de empresas ou organizações muito grandes, não é possível que nenhum programa de integridade consiga com 100% de certeza evitar algum desvio, né? Eu acho que você pontuou muito bem, Adriana, quando você fala de empresas com governança, os casos de fraude sistêmica, de fraude envolvendo a alta administração, eles praticamente inexistem, mas ainda é o risco daquela fraude em menor monta ou envolvendo ali um nível hierárquico mais baixo. O que nós temos procurado fazer nessa agenda também de sanção? As nossas regras de dosimetria, elas levam em grande consideração como que a empresa reagiu ao conhecimento do ato ilícito. Né? Então, nós temos ali, para dar um pouco de números, né, a nossa régua ali vai até 20% do faturamento bruto de uma empresa que pode ser aplicada a sanção, que é uma sanção nunca foi aplicada nesse percentual tão alto, mas poderia ser uma gravidade bastante grande, né, quando você fala de impacto financeiro. Desses 20%, 5% são dedicados a uma avaliação de como que o programa de integridade da empresa estava estabelecido e como que ele reagiu ao ilícito. E aí eu trago alguns números que eu achei bem interessante, que acho que a Adriana tem acompanhado. A gente tem ampliado muito a nossa agenda de possibilidades de resoluções consensuais, né? Então, a empresa que está disposta a admitir o ilícito, colaborar com a investigação, pagar as sanções que devem ser pagas e ela se comprometer com a melhoria do seu programa de integridade, ela tem um tratamento mais brando, né? As sanções vão ser menores, porque a gente já quer justamente mandar essa mensagem. Nós tivemos uma experiência muito grande com um novo mecanismo de resolução consensual, que a gente sempre trabalhou com acordo de leniência, a gente inaugurou um outro para situações mais simples, que era o julgamento antecipado e mais recentemente o termo de compromisso. O que a gente observou? Eu sou sempre ruim para lembrar algumas estatísticas, mas espero que eu não falhe aqui elas muito diferenciadas do nosso levantamento, tá? A gente observou o seguinte: quando a gente olha para todos os nossos processos de responsabilização, são poucas empresas que conseguem apresentar um programa de integridade razoavelmente estruturado para impactar na redução da multa. Então, pela nossa metodologia, para impactar, para reduzir a multa, tem que ter um mínimo estabelecido. São poucas, tá? Salvo engano, a gente está falando aqui em torno de 15% dos casos a empresa conseguiu ter um programa de integridade para ser avaliado. Todavia, nesses casos, quando ela tem um programa de integridade, na média, ele reduz a multa em até 40%. E isso, para a gente, é uma experiência muito interessante, principalmente nas resoluções de termo de compromisso, em que nós começamos a nos deparar com um tipo de situação. A empresa descobriu que teve um ato ilícito. Uma operação que ficou muito comum, tivemos muita recorrência desse caso, foi a aquisição de informações sigilosas da Receita Federal. A empresa comprava no mercado e, na verdade, ela estava subsidiando o pagamento de propina, né? A empresa via que aquilo tinha acontecido, às vezes era muito um representante de vendas, um representante comercial que tinha visto como oportunidade, adquiriu, a lei sanciona. Quando nós fizemos isso, a empresa nos procurou, muitas delas, e falou assim: eu quero resolver a situação e eu quero que isso não aconteça mais. E a gente falou: ok, a multa ela é estabelecida dessa forma, ela é calculada nesse sentido. E a gente fala, ela assim, tem como reduzir essa multa? Se você tem um programa de integridade, ela, não tenho, mas quero ter. E a gente concedia um prazo ali para a empresa para ela poder estabelecer o mínimo de um programa de integridade. Assim, ela já gozava de um benefício imediato, ela já tinha uma redução da multa. E para a gente, o mais importante do que a multa em si é a mudança de comportamento. Então, esse compromisso que ela assumia perante a gente valia muito mais do que uma sanção que vai ser direcionada ali para os cofres públicos. Então, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo construir uma agenda em que ter programa de integridade vale a pena. É algo que vai ser tangível. Só para finalizar aqui, a gente falou muito da questão de financiamento de bancos. A gente também está trabalhando muito junto aos bancos oficiais, né? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para que na concessão de créditos ele leve em consideração também as empresas que têm programa de integridade, né? Então é a forma que o Estado tem, não só na hora de contratar, mas também de dar crédito público, de olha, eu vou escolher quem que eu vou dar, quem que eu vou privilegiar. Então a gente também tem trabalhado especialmente junto ao BNDES de que sejam incorporados critérios de integridade na avaliação dessas concessões de crédito. Para a gente fechar, a gente tem nesse ano, temos COP30 aqui no Brasil, temos alguns eventos paradigmáticos, mas também iniciamos o ano com esses anúncios de uma grande liderança global, que é os Estados Unidos,
desincentivando não só investimentos na área de meio ambiente, ESG, né, em ambiente, governança e sociais, mas também falando que não ia parar por um tempo a aplicação, a revisão de casos de violações à lei FCPA, que condena corrupção a nível extraterritorial. O que vocês veem de panorama, né, nesse contexto? Né? Algumas oportunidades, alguns desafios. Esses anúncios estão mudando a vida de vocês? Ou das empresas que vocês têm contato? Eu queria só fazer um comentário antes sobre a fala do Marcelo, que foi super inspiradora, e depois a gente passa para você para fazer esse comentário mais global também sobre o que a Adriana trouxe. Mas o que eu achei incrível que você trouxe, Marcelo, é trabalhar a questão da cultura de integridade. Acho que esse estímulo a você criar de fato programas e cultura de integridade. Porque a sanção, obviamente, ela é relevante, ela tem o seu papel, mas ela é pontual, né? E ela não necessariamente transforma uma companhia. Então, eu acredito muito na cultura da integridade como algo vivo. Então, acho que esses são os aspectos, assim, que começa a trabalhar num nível ainda mais profundo do que é ética, do que é valor, né? Eu vejo a mesma coisa nos comportamentos também, nas denúncias de assédio. Hoje a gente tem um conflito de gerações também, que é histórico, mas as gerações mais novas, elas, por exemplo, elas não aceitam, por exemplo, alguém que grita, você gritou comigo, eu não aceito isso, né? Ou então, eu quero ter flexibilidade de horário, que às vezes não é ainda o que a companhia adota. Então, já vi empresas que, a partir desse diálogo, da construção, do trabalho desses temas de uma maneira mais profunda na companhia, ou viva, você desaba o nível de denúncias, né? Porque você acaba também, olha, talvez eu tenha alguma coisa que eu tenho que aprender, eu como geração mais antiga. Ele tem razão, por que eu preciso gritar para construir alguma coisa? Mas a flexibilidade você tem que entender também que... Então, assim, acho que teve uma maturidade ali, então acho que também, até para evitar, né, para que a gente possa crescer como ser humano dentro da companhia, mas também eu acredito muito no que ele falou. Então, parabenizo mais uma vez a visão estratégica e realmente transformadora que vocês estão provocando ao trabalhar isso na cultura das companhias. Pegando o seu gancho, Tarsila, a gente utiliza, assim, muito no nosso trabalho de apoio às empresas para desenvolver essa cultura de integridade, técnicas de ciência comportamental. Porque os estudos demonstram, tem até um professor de Harvard da área de business, o Eugene Schultz, que fala muito disso. Você tem, assim, por exemplo, um grupinho, que é a minoria, que vai fazer o errado no matter what. Sempre, Tem um que vai fazer o certinho no matter what. Por outro lado, a grande maioria está nesse limbo, meio, né? E vai seguir os indicadores. O que a cultura está indicando? Vai ser só... Então, qual que vai ser o foco? Vai ser só no resultado? Então, nessa grande maioria que a gente tem que ser trabalhado. Trabalhar e para ter resultados concretos. E é isso mesmo. É cultura. E não necessariamente, né, Adriana, se me permite, também é só seguir a lei. Né? É o espírito da lei, porque, por exemplo, quando a gente fala da questão de uso de verba incentivada, eu que trabalho muito com sustentabilidade, já vi isso em algumas empresas, uso de verba incentivada para marketing. Para falar, não, mas aí você vai questionar quem tomou essa decisão. Não, mas eu segui a lei, estava dentro da lei. Não, mas espera aí, isso não é o espírito da lei, né? O que a gente quer aqui não é e aí tem que se trabalhar um pouco, acho que essa questão também de reflexão de cada um, né? Quantos casos vocês já conduziram por questões de verba incentivada? Bastante. E diz respeito exatamente isso, como é que a gente muda a cultura organizacional, né? Todos nós trabalhamos em organizações, sabe que a cultura organizacional é algo vivo, né? Então, assim, o que a gente tenta trabalhar nas nossas formas de avaliação, de programas, de regulamentos, é realmente, assim, como que a gente consegue tocar nos pontos que vão ter algum impacto na cultura organizacional, né? E acho que a Tarsila falou muito bem. Falando um pouco aí sobre questões geopolíticas, né, Adriana, que você falou. Eu vou falar um pouco mais sobre a questão relacionada ao FCPA e deixar para a Tarsila comentar um pouco mais relacionada às outras temáticas. Já vi ela falando sobre isso, ela fala muito bem, eu compartilho com as impressões dela. Quando a gente fala aqui de FCPA hoje, né, a gente tem que reconhecer que os Estados Unidos teve um protagonismo ali na década de 70, quando ele lançou a primeira lei que punia empresas americanas de pagar propina em outros países, né? E foi muito comum, década de 70, 80, ouvir essa crítica que foi feita agora, de que era uma lei que vinha a trazer prejuízo para as empresas americanas. Me soa mal essa crítica atualmente, porque o mundo que a gente vive hoje já não é mais da década de 70, de 80, né? Especialmente nesse campo de combate à corrupção. Por quê? Até por grande contribuição dos Estados Unidos, essa temática de
levar o combate à corrupção, foi trazida para os fóruns internacionais. Então, hoje a gente tem diversas convenções internacionais que tornam a adoção dessas regras obrigatórias e a gente viu que, na prática, elas foram adotadas, né? Então, quando você fala ali que os Estados Unidos ele tem o FCPA que proíbe a empresa americana de pagar propina, o Brasil também tem a lei anticorrupção. O Reino Unido também tem o K-Bribery Act. A gente tem a França, a gente tem o Canadá. Enfim, hoje a realidade que nós vivenciamos, de novo, seja por força de convenção da ONU, da OCDE, aqui na América pela OEA, que os países já fizeram esse dever de casa. Então, quando a gente vê os Estados Unidos tomando esse movimento, a gente vê com alguma apreensão, porque, de fato, é um país que lidera a aplicação desse tipo de legislação, mas estamos no estágio hoje que o fato deles suspenderem não vai impedir os outros países de continuarem aplicando a lei. E eu posso falar aqui no caso do Brasil, né? A Adriana mencionou, ano passado nós batemos os recordes, na verdade, de instauração de novos casos e conclusão de casos. Então, assim, o que a gente vê é que, na verdade, os países estão indo numa direção diferente dessa que foi adotada inicialmente pelos Estados Unidos. Também acho que também é importante a gente ir acompanhando os movimentos. Os Estados Unidos continuam obrigados a ter essas normas por força de convenções internacionais, ver como é que isso vai andar. Do plano de vista de integridade, também é interessante a gente ver como é que vai ser o comportamento um pouco das empresas, né? Assim, porque a gente espera que, na verdade, os programas de integridade eles sejam adotados não só pelo receio da sanção, né? O receio da sanção é um mecanismo para você incentivar a mudança de comportamento de cultura. Então, vai ser estranho a gente ver empresas deixando de destinar mais recursos para isso, sob a alegação de que não tem um risco de eu ser punido se eu fizer algo de errado. Acho que é algo que soa bem mal, vai soar bem mal para os negócios dela, né? Não é? Acho que a Adriana apontou isso muito bem, né? Quando acontece um caso de fraude, a própria empresa perde com aquilo, né? Não é uma coisa que gera valor de longo prazo para a empresa. Então, assim, estamos vendo com cautela como é que vai ser esse movimento americano, mas o que a gente já pode dizer de partida de nós é que nós estamos firmes na agenda de combate à corrupção e vamos continuar aplicando a legislação. E como o Marcelo falou, acho que é a mesma coisa nos contextos de integridade, no contexto climático e socioambiental e social, o mundo continua caminhando, né? Então a gente olha muito para os Estados Unidos e Europa, enfim, Europa também flexibilizando um pouco as suas normas, embora seja muito regulado e super avançado, mas a gente esquece de olhar a Ásia, olhar a Índia, olhar a África. Então a China está nadando de braçada na questão ambiental. Agora, embora seja ainda o maior emissor, mas ela está investindo muito em tecnologia, energias renováveis, em reflorestamento, enfim. Então, acho que essas respostas todas, globalmente, vão acontecendo e tem um novo rearranjo global, né? Agora, a gente vive um mundo muito complexo, né? Eu estava até lembrando daquela frase, não sei se vocês assistiram Conclave, né? Um filme belíssimo, que ele fala o seguinte: a certeza é a maior inimiga da unidade. Né? Então, a gente tem ainda que, acho que, observar muito, lidar com as incertezas, navegar, mas sem perder os valores que já foram construídos na sociedade. Então, acho que também cabe a nós, né, puxar o país, o Brasil, para mostrar cada vez mais que isso é diferencial competitivo, é um caminho sem volta. A crise, a emergência climática, eu acho que é o maior desafio da nossa geração, desse século. Isso implica mudanças em todos os setores e segmentos, né? Então, a gente precisa continuar avançando. Acho que esse é um pouco do contexto muda, é uma novo rearranjo global e geopolítico, né? Se você pegar desde a Revolução Industrial, era toda uma economia voltada mais para a indústria do petróleo. Agora você tem uma nova condição surgindo, com né, com novas energias. Então, o Brasil também precisa ter mais claro qual o papel que ele quer exercer nesse contexto de mundo e de cenário global. A gente tem muitas oportunidades, como o país mais megadiverso do mundo, o maior aquífero do mundo, a gente tem uma incidência solar e potencial de energia gigantesco, a gente tem outros aspectos de agro-regenerativo super competitivo, como a gente falou em outros segmentos, enfim. Então, assim, eu acho que essa é a boa notícia, né? A gente fala pouco de coisas boas, mas tem também algumas empresas falando, opa, peraí, eu não só não concordo, como vou reafirmar minha liderança e mostrar que isso cria valor, sim, e isso é uma nova visão de negócio que a gente precisa operar nas companhias. Acho que os dois trouxeram uma visão otimista, mas é inerente a profissionais que trabalham com mudança, transformação, ter uma visão otimista, né? A gente tem que ter. Eu também sou desse grupo. E, Marcelo, para fechar, você podia contar um pouquinho das tendências que você vê para esse ano?
E também a Tarsila falou de alguns atores que estão sendo vocais de forma positiva, como o B3, né? Muitas iniciativas da CVM têm impulsionado essa mudança de paradigma na economia local. Ao falar sobre as tendências, vocês também têm dialogados com outros reguladores? Com quem que a CGU dialoga mais? Bem, hoje o que a gente tem trabalhado mais é focando, né, nas licitações públicas, então junto ao Ministério da Gestão e Inovação, né, porque ele é o órgão central das compras públicas ali do governo. A gente não pode esquecer que o governo tem esse papel muito importante, né, um grande contratante. Então o que a gente tem dialogado é como que a gente pode inserir essas políticas de integridade no exigência de licitantes e fornecedores para o governo, né? Andamos bem ali com a edição do decreto, que traz esses requisitos, e a ideia é que este ano a gente vai ter algumas portarias que vão trazer mais detalhamento sobre essas questões. Questão de bancos públicos também, como eu disse, né? A gente também está trabalhando muito forte nessa área, e a gente continua com uma rede bastante ampliada aí de interlocução com o setor privado, né? Para que a gente possa atualizar os nossos guias, que a gente possa ter uma percepção do que o setor empresarial, para que caminho está indo e como que a gente pode colaborar nesse sentido. Com isso, nós encerramos mais uma edição do Radar Leforce. Queria agradecer a Tarsila e ao Marcelo pela presença aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado.